Ser mãe é uma das coisas mais mágicas que podem acontecer na vida de uma mulher. Esse fato único é capaz de mudar tanto o corpo quanto a mente delas, tornando assim cada detalhe da gravidez uma coisa muito particular. Agora, se ser mãe é um acontecimento singular, existem algumas genitoras que tornam esse um feito ainda mais inacreditável. Hoje eu irei apresentar para vocês a história de 8 mães únicas que você nunca imaginou ver. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Opa, mas espera aí, família, antes de a gente começar, já deixa aquele like, já se inscreve no canal, verifica se o seu sininho está ativo também, porque é muito importante. E agora vamos nessa que o vídeo de hoje está sensacional. Marianne Nabatanze. A nossa lista de hoje começa com uma mulher chamada Marianne Nabatanze, uma ugandense que ao longo da sua vida teve simplesmente 44 filhos. Coisa pouca, né? Sua vida fértil começou ainda muito cedo, quando Nabatanze se casou ainda aos 12 anos de idade. Que olha, né, vale considerar aqui que não é nem idade pra casar. Desde essa época, ela seguiu engravidando em quase todos os períodos em que isso era possível, tendo também muitos gêmeos nessa trajetória. Somente quando Nabatanze se separou do seu marido é que ela buscou um hospital para que pudesse fazer um procedimento para não ter mais filhos. E na consulta médica é que ela descobriu o motivo para ter tantos partos assim. A ugandense possui uma predisposição chamada de hiperovular, quando uma mulher libera mais óvulos do que o normal em cada período fértil. Isso não apenas aumenta as chances de fecundação, como também faz com que cresçam as chances de terem gêmeos, família. Atualmente, na faixa dos 40 anos de idade, Nabatanze não pode mais ter filhos. No entanto, ela vive uma outra luta, a de criar todas as crianças sozinhas em um país com um dos piores índices de desenvolvimento humano do mundo. É muito complicado, né, pensar quantos filhos ela teve e desde tão jovem. Mas vamos pro próximo tópico, também é bem interessante. Gêmeos diferentes. Recentemente na Colômbia, mais especificamente em 2018, um casal foi realizar exames de DNA em crianças gêmeas para testar se elas eram mesmo do pai. Não se sabe ao certo quem são essas pessoas e nem a história que fez com que elas fossem até o médico para fazer esse procedimento, tá? E olha, diga-se de passagem, essa aqui deve ser uma fofoca daquelas, né? Mas o que importa é que a comunidade científica local foi à loucura com esse caso. Isso porque foi atestado que ambas as crianças pertenciam a pais diferentes. Os médicos chegaram a fazer 2 vezes o teste para saber se não havia algum erro com ele, né? Mas mesmo na confirmação, foi constatado o caso de 2 crianças de pais diferentes. Isso chocou os pesquisadores locais por ser algo extremamente raro entre humanos. Para vocês terem uma ideia do quão raro isso é, família, no mundo inteiro existem apenas 19 casos. Olha isso, pelo menos na época que foi feita essa descoberta, né? Muito interessante e pra lá de raro também, né? Aime de Almeida Cruz. Aime de Almeida Cruz é uma influencer do mundo da maquiagem que há cerca de 2 anos teve um choque que mudou sua vida. Ela fez o seu próprio parto sozinha no banheiro, sem saber que estava grávida, família. Vocês conseguem imaginar a coragem que ela teve? A brasileira relatou em uma entrevista ao Universo UOL que não fazia a mínima ideia de que estava esperando um bebê. A jovem tem atualmente 21 anos e conta que na época não sentiu diferença nenhuma no momento ali da gestação. Aime revelou que sempre teve ali, né, as suas menstruações desreguladas e que durante a gravidez ela continuou tendo elas normal, mês após mês. Ela literalmente viveu uma vida como se não tivesse esperando nada, até porque ela não sabia, né? Aime teve o seu filho em casa após chegar do curso preparatório para o vestibular. Ela estava sentindo dores fortes na barriga que deveriam ser as contrações. No entanto, Aime acreditou que era apenas cólica. Quando chegou em casa, a jovem ficou indo diversas vezes ao chuveiro. Isso porque sempre que estava na água, as dores diminuíam. Isso até que o bebê, né, fosse sair. Imagina a surpresa. Consegue imaginar você ali do nada e nasce uma criança? Que doideira, né? Muito diferente, mas ainda bem que deu tudo certo. Prabha Devi.
Todos devem saber que existe uma espécie de limite de idade para as mulheres poderem engravidar. Isso porque a gestação provoca muitas mudanças no corpo de uma mulher e conforme o tempo passa, é capaz que o seu organismo já não tenha mais a energia necessária para, gerar uma criança. Por isso que quando alguém engravida em idades mais avançadas, como aos 50 anos por exemplo, é preciso ficar bem atento para que nenhum problema aconteça. É um acompanhamento muito mais específico e detalhado também. Sabendo disso, Prebadev ignorou todas as possíveis consequências e acabou tendo uma gestação aos 75 anos de idade. A indiana e o seu marido queriam ter um filho genético, por isso procuraram um hospital para poder fazer uma fertilização in vitro. De alguma forma eles conseguiram seguir com o processo e 6 meses depois a confirmação. O bebê veio a nascer de forma prematura, mas ainda assim muito saudável. Dev teria sido considerada a mulher mais velha do mundo a ter um bebê, mas acabou não batendo o recorde, porque ninguém conseguiu comprovar sua idade pela falta de um documento. O recorde na época, no ano de 2019, era de Maria del Carmen Bussolda Lara, que pariu aos 66 anos de idade. Angela Primachenko. Se a gestação em idades avançadas é um grande risco, vocês conseguem imaginar parir um bebê estando em coma? Bom, foi exatamente isso que aconteceu com a médica Angela Primachenko em abril de 2020, família. Por conta de ter contraído Covid-19 durante a gravidez, Angela teve de ser internada e devido à gravidade da doença entrou em coma induzido. Sua mente poderia estar em stand-by, mas o seu corpo funcionava e 15 de abril ela entrou em trabalho de parto. O mais estranho dessa história é que a médica só veio a saber do nascimento da sua filha dias depois, quando ela finalmente despertou do coma. Foi uma comemoração inacreditável por parte de todos os envolvidos, A primeira vez que ela pôde segurar o seu filho, então, nossa, imagina a emoção, família? Hoje, mais de um ano depois do caso, Angela dedica sua vida ao neném e, claro, a sua carreira de medicina. Isso é o que podemos chamar de heroína, A surpreendente Daria. Aqui já falamos de uma mulher que teve um filho em idade avançada e outra que começou sua vida fértil aos 12 anos. Agora, nada surpreende tanto quanto esse caso. Daria é uma menina russa que ficou famosa mundialmente por dizer na TV local que estava grávida aos 13 anos. E o pai era um menino de 10. Na época, todos se surpreenderam. Afinal, como é que isso poderia ser possível, A menina chegou a postar diversas vezes na internet o processo da gestação, mostrando um enxoval, as idas ao médico. Ivan, o pai de 10 anos, ficou ao lado dela em todos os momentos, família. Segundo a própria Daria, eles se conheceram um pouco antes da gestação e ela revelou que foi amor à primeira vista. No entanto, depois foi descoberto que Ivan não era o pai. E através da rede social russa chamada VK, Daria postou o real e assombroso motivo da gravidez. Mesmo não sendo o pai e pouco mais de 2 anos após o fato, hoje Ivan continua ao lado de Daria para cuidar do bebê. A menina relatou tempos atrás que estava com medo do parto, mas acabou tendo ele de uma forma normal e a criança demonstra ser muito saudável. Scott Moore. Chegando próximo ao fim da nossa lista, não temos uma mãe, mas sim um pai que ficou grávido. Trata-se de Scott Moore, um norte-americano que é casado com outro homem chamado Greg Moore. Vocês podem estar pensando, como é que eles conseguiram fazer isso, A explicação pode ser um pouco complexa e é preciso bastante respeito para entendê-la. Então, vamos lá. Scott e Greg nasceram com corpos biologicamente femininos, ou seja, mulheres. No entanto, esse não era o sexo que eles se identificavam e acabaram fazendo a transição. O que acontece é que Scott manteve os seus órgãos internos, como o útero. Sendo assim, ele ainda podia ter uma gestação como o que aconteceu. O casal optou por um doador de esperma e realizou uma inseminação artificial, fazendo com que Scott fosse o segundo homem no mundo a ficar grávido. Top pra caramba, Só que o que poderia ser uma felicidade na vida do casal acabou virando uma espécie de pesadelo. A comunidade de onde eles viviam não aceitava isso e depois da gravidez, a casa de Scott e Greg pegou fogo misteriosamente. Sendo que o casal tinha mais 2 filhos pequenos adotados, família. Isso fez com que eles abandonassem tudo e se mudassem de estado em busca de uma nova vida. Infelizmente, vou falar, o ser humano...
Vamos continuar a história, vai. Vale lembrar aqui, família, que é muito necessário a gente respeitar a diversidade. Nesse caso, entender as diferenças e não agredir o próximo. Bom, a gente tá falando de sociedade, né? Vamos evoluir um pouquinho mais, né, ser humano, por favor. E vamos continuar aqui no próximo tópico, que também é muito interessante. Nadia Suleman. Agora, para terminar o nosso vídeo, eu vou apresentar para vocês aquela que talvez seja a mãe mais famosa do mundo nesse século. Trata-se da norte-americana Nadia Suleman, também conhecida como Octomom. A mulher teve simplesmente 8 filhos de uma única vez, sendo que ela já tinha alguns pezinhos correndo em sua casa, viu? A história de Nadia é muito curiosa porque envolve diversas intrigas como em uma grande novela. A mulher era casada até o ano de 2000, mas até então não tinha nenhum filho. Desde 1997, ela realizava tratamentos de fertilização in vitro, mas somente em 2001, Nadia teve o seu primeiro bebê. Nadia então seguiu fazendo fecundações até que em 2008 resolveu fazer um procedimento com todos os embriões que haviam restados do tratamento. Dos 6 que ela acreditava terem sido fertilizados, nasceram 8 bebês. Porém, na idade que Nadia estava na época, o mais recomendado é que fosse colocado apenas 2 ou 3 embriões. Mais tarde, Nadia descobriu que o médico colocou muito mais do que 6 embriões, fazendo com que ela pudesse ter tido ainda mais filhos, viu? O caso, ou descaso, né, interpretem como quiserem, chegou a ser investigado e o médico perdeu sua licença. Hoje, Nadia vive uma vida mais tranquila depois da conturbada época em que viveu durante o nascimento dos bebês, né? Quando, família, pasmem, até depredaram sua casa em protesto contra os nenéns. Olha, mais um caso aqui que o ser humano se mostra... Vale nada, viu? Pelo amor de Deus, vamos devolver aqui o planeta pros alienígenas mesmo, porque a gente não deu certo. Bom, família, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito interessante saber histórias, né? O legal do mundo é saber que cada pessoa tem uma história diferente pra contar e é isso que nos torna humanos, não é mesmo? A gente se vê no próximo vídeo então, hein? Um abraço e até a próxima. Valeu!